Olá, sejam bem-vindos ao curso Excel 2010 Probabilidades. Neste curso, você irá aprender a trabalhar com as várias ferramentas fornecidas pelo Excel para o cálculo de probabilidades e suas distribuições, como por exemplo a distribuição binomial ou a distribuição normal que é mostrada aqui na tela. Nós vamos aprender a inserir corretamente as fórmulas para o cálculo de probabilidade e a utilizar também as fórmulas prontas que o Excel nos fornece, poupando assim um certo tempo para os cálculos de probabilidade, que nem sempre são cálculos fáceis. No nosso primeiro módulo, vamos dar uma certa atenção para o trabalho com probabilidades e trabalho também com técnicas de contagem. Para isso, nós vamos trabalhar já na primeira aula com o cálculo da probabilidade teórica, que nada mais é do que dividir o número de ocorrências pelo tamanho total da amostra. Esta forma manual pode ser facilmente realizada com a função frequência, onde nós vamos trabalhar com a forma matricial, que já vai dar para a gente o número de ocorrências, e nós podemos utilizar para calcular as probabilidades e plotar um histograma que nos forneça a distribuição. Continuando o primeiro módulo, nós vamos aprender a trabalhar com as probabilidades condicionais e conjuntas e também a trabalhar com permutações e combinações, que são técnicas de contagem que serão extremamente úteis no desenvolvimento do nosso curso, podendo até simplificar fórmulas extremamente complicadas que teríamos que envolver em certos cálculos utilizando as distribuições de probabilidade. Já a partir do nosso segundo módulo, nós vamos ver algumas formas de aplicação da probabilidade de um evento ocorrer para, por exemplo, estimar uma variável aleatória. Então, começaremos o nosso segundo módulo obtendo a probabilidade de ocorrer um certo número de caras em alguns lançamentos de uma moeda. Além disso, vamos plotar ainda nessa aula um histograma para ver a distribuição de probabilidade. Continuando o segundo módulo, nós vamos aprender a obter também o valor esperado de uma variável aleatória discreta sem conhecer a amostra. Isso somente utilizando os dados que já foi fornecido. Essa é uma forma bastante interessante de obter, por exemplo, a média de um investimento apenas com os dados que você estimou. Além disso, nós vamos terminar o terceiro módulo obtendo a variância e o desvio padrão de uma variável aleatória discreta. Isso utilizando as formas manuais e também utilizando algumas fórmulas fornecidas pelo Excel para o trabalho de variáveis aleatórias. Já em nosso terceiro módulo, nós vamos dar mais atenção às distribuições de probabilidade no Excel 2010. Para isso, nós vamos inserir desde suas fórmulas de forma manual até as funções fornecidas pelo Excel para os cálculos automáticos de cada distribuição de probabilidade. Iniciaremos esse módulo com uma aula sobre a distribuição de probabilidade binomial, que vai levar em conta o tamanho da amostra e a probabilidade de sucesso de um determinado evento para que a gente possa definir as variáveis aleatórias. Já na segunda aula, nós vamos trabalhar com a distribuição de probabilidade de Poisson, que vai levar em consideração uma média de eventos que ocorre em um determinado dia e nós encontraremos a probabilidade de ocorrer um evento diferente, tendo como base essa média de eventos que ocorre. Na terceira aula, nós vamos trabalhar com a distribuição de probabilidade binomial negativa e vamos comparar essa distribuição de probabilidade com a fórmula fatorial que nós vamos inserir e com a função direta que o Excel fornece para a gente. E finalizaremos esse módulo trabalhando com a distribuição hipergeométrica, onde nós vamos conhecer uma interessante forma de trabalhar com a combinação entre dois números para o cálculo de uma probabilidade. Em nosso quarto módulo, nós vamos continuar a trabalhar com as distribuições de probabilidade, só que dessa vez nós vamos dar um enfoque às distribuições contínuas no Excel 2010. Iniciaremos esse módulo trabalhando com a distribuição normal, que é uma interessante distribuição de probabilidades, muito utilizada na estatística moderna, já que ela usa apenas a média e o desvio padrão para você encontrar a probabilidade de ocorrer um certo evento.
nós aprenderemos também outras formas de aplicar a distribuição normal e, por fim, a inserir o gráfico de uma distribuição a partir dos parâmetros fornecidos. Já na segunda aula, nós vamos trabalhar com a distribuição normal padronizada, onde nós vamos fazer uma mudança de variável nos valores da fórmula da distribuição normal e vamos obter um fator z que vai tornar muito mais fácil o cálculo da probabilidade na distribuição normal padronizada. Já na terceira aula, nós vamos aprender como obter os parâmetros de uma distribuição normal a partir de alguns valores que foram fornecidos e vamos utilizar o próprio gráfico de uma distribuição normal para melhor entender o funcionamento dessa aula. E para finalizarmos esse módulo, nós vamos aprender a trabalhar com a distribuição exponencial, envolvendo assim desde suas fórmulas até o cálculo das probabilidades para que nós possamos plotar um gráfico. Já em nosso último módulo, nós vamos aprender a trabalhar com a distribuição amostral no Excel 2010, que é uma distribuição muito utilizada quando você quer estimar a média de uma população a partir de uma amostra pequena que você retirou. Um exemplo clássico que pode ser dado da distribuição amostral é quando você quer saber a idade média de uma população de 150 milhões, por exemplo, de pessoas, e você retira uma amostra de 2 a 3 mil pessoas e estima, com isso, a média da população. Para que a gente possa trabalhar com a distribuição amostral, nós vamos aprender a utilizar várias fórmulas, às vezes manual, às vezes inseridas automaticamente a partir das funções do Excel, e vamos também ter que trabalhar com fórmulas de técnicas de contagem, como combinações, e fórmulas de pesquisa e referência. Por fim, nós vamos encontrar valores esperados e visualizar os gráficos das distribuições amostrais. Com isso, esperamos que vocês possam desfrutar ao máximo das ferramentas ensinadas nesse curso e reduza em muito o tempo que vocês perdem para calcular probabilidades no seu dia a dia. Também esperamos que esse curso possa ser uma excelente ferramenta para que você possa melhorar o seu currículo e se tornar um profissional muito mais bem preparado para o mercado de trabalho.